Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Quando Deus encontra o homem nunca mais é o mesmo, amém? Nós vemos pessoas que encontrou o Senhor, nunca mais conseguiu ser a mesma pessoa. Sabe por quê, irmãos? Porque agora ele pisou no santo do santo, e neste lugar ele não pode mais ficar, amém? Eu gostaria de ler uma palavra com os irmãos que se encontra em Lucas capítulo 14, versículo 12, amém? Nós estamos vivendo os dias muito difíceis na terra, mas esses dias difíceis não são de Deus. Esses dias difíceis é porque o homem corre de Deus, e quando o homem corre de Deus, ele deixa de viver a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. E quando você sai dessa vontade boa, perfeita e agradável, você vive a sua vontade, a sua perfeição e aquilo que te agrada. E esquece de que o mais importante para nós é viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus e não a nossa. Amém? Aqui no capítulo 14, no versículo 12, vem dizer assim: e no primeiro dia dos pães ázimos, quando sacrificavam a Páscoa, disseram os discípulos: aonde queres que vamos fazer os preparativos para comer? Os discípulos perguntando para Jesus isso. E enviou 2 dos seus discípulos e disse-lhes: ide à cidade, e um homem que leva um cântaro de água vós encontrará, seguiu, e onde quer que entrar, dizei ao Senhor da casa: o mestre diz, onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Versículo 15: e ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado, e preparai-o ali. Amém? Eu gostaria que você curvasse a sua cabeça e orasse pela minha vida, amém? De mim mesmo eu não tenho nada, não posso nada, não faço nada. A honra é dele, a glória é dele, tudo por ele, amém? Soberano Deus e eterno Pai, eu te louvo, eu te glorifico, eu te exalto, eu agradeço ao Senhor por mais uma oportunidade que o Senhor me concede estar aqui. Sei, Pai, que de mim mesmo eu não tenho nada, não posso nada, não faço nada, mas eu sei que o Deus que eu sirvo, que é o Senhor, tudo pode. O Senhor é quem cura, é o Senhor é quem liberta, é o Senhor é quem restaura, é o Senhor é quem restitui. Eu sou apenas um vaso e um instrumento para o dia de hoje. Usa-me, ó Senhor, capacita-me, ó Senhor, respalda-me, ó Senhor, neste lugar, e que seja aceita a sua vontade sobre as nossas vidas, aqui na terra, como aí no céu. Tudo aquilo que é contra a tua palavra, que muitas vezes permeia o coração, timidez, vergonha, acanhamento, cai por terra, Pai, porque a obra é sua, e o Senhor é o Deus, é o Pai, é o Criador. Por isso eu peço, Senhor, tudo aquilo que é contra a tua palavra, todo comichão de ouvido, tudo aquilo que vem para roubar a sua palavra do coração, seja repreendido, cancelado e anulado, em nome de Jesus, amém. Amém? Tem alguém feliz aqui? Tem alguém feliz aqui com Jesus? Guilherme falou algo muito importante. Nós nunca devemos esquecer da onde o Senhor nos tirou. Amém? Nunca devemos, né, Robson? Esquecer da onde Ele nos tirou, né? Porque da onde Ele nos tirou e aonde Ele nos colocou hoje é para a honra e glória dEle. Amém? Seja bem-vindo, Tiago. Seja bem-vindo, Larissa, nessa casa. Seja bem-vindo. Vocês foi um divisor de água na minha vida, lá quando eu voltei para Jesus, me abraçou, me acolheu. Através de vocês, eu conseguia ter uma direção diferente, uma visão diferente. Muito obrigado. Deus
seja louvado pela sua vida, viu, irmão? Viu, irmã? Amém? Eu gostaria de voltar agora, antes de eu dar início a essa palavra de Lucas capítulo 14. Eu gostaria de voltar um pouco em Mateus capítulo 24. Amém? E ler com os irmãos algo que nos chama a atenção para o dia de hoje, ao qual Jesus, Ele nunca vai deixar eu e você passar despercebido. Amém, irmãos? Nunca. Você pode até achar que você está passando despercebido por alguma coisa, não está sendo avisado por alguma coisa, mas Jesus nos avisou de tudo, amém? Jesus nos avisou que era para nós preparar o caminho, para que quando Ele voltar, nós estivesse pronto, amém? Vigiando em constante oração e sabendo que isso é o que vai respaldar a vinda dele sobre a minha vida, amém? A minha vigilância, a minha constância nele, não nas minhas coisas, como foi feito aqui, não com as forças do carro, do dinheiro, dos bens, não, com a força da minha vida em Deus, é isso que respalda, amém? Eu gostaria de ler essa palavra no capítulo 24 de Mateus, do versículo 42, Jesus prediz isso aos discípulos, porque os discípulos queriam saber qual seria o sinal da vinda dele. Até eu e você, né? Se tivesse naquele tempo, nós íamos indagar da mesma forma e querer saber, Jesus, mas qual vai ser o sinal da sua vinda? Porque ele fala que ele vai preparar um lugar, amém? João capítulo 14, amém? Irei eu preparar um lugar para que onde eu estiver, vocês estejam, e voltarei para que onde eu estiver, vocês estejam junto comigo. Vocês quem? Como vocês quem? Nós, irmãos, aqueles que foi lavado e remido no sangue do Cordeiro, nós somos o resgate. Eu e você que Jesus resgatou, sabe por quê? Porque nós estávamos perdidos nos nossos pecados e delito, e Ele nos encontrou, amém? E aí vem dizendo assim, ó: o preparo para a vinda, para a sua vinda. Vigiais porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Ele, nessa palavra, Ele falando dele. Olha, presta atenção. É Ele falando dele. Ó, vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Quem é o nosso Senhor? Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador, amém? Amém, irmãos? Aleluia, glória a Deus. Lá no céu nós vamos olhar para o Senhor e falar assim, como pastor? Santo, 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 santo. Tem alegria no seu coração para dizer isso? Tem alegria no seu coração para dizer isso? Olhar para Ele e dizer santo, 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 santo. Quem almeja isso? Nós almejamos isso, amém? Isso tem que arder no nosso coração para esse momento, que venha esse dia, amém? Mas, considerai isso. Olha o que ele diz aqui no capítulo 43. Mas, considerai isso. Se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria roubar a sua casa. Amém? Por isso, estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em quem não penseis. Preocupante, não é? Isso não é preocupante? Ele está dizendo aqui que ele vai vir numa hora ao qual nós não pensamos, uma hora ao qual até nós não esperamos. É essa hora que ele vai vir. E essa hora é a hora do teste do meu coração, não é? Não é a hora do teste do meu coração, pastor? É a hora do teste, ver se o meu coração está nele de verdade, ou está nas coisas do mundo, ou está nas minhas conquistas, ou está nas coisas que eu tenho que fazer. Não, o meu coração está na espera dele. Ele vai vir, ele virá, ele virá, ele virá, ele virá, ele virá. E é promessa para nós que ele vai voltar, amém? Quem é, pois, o servo fiel e prudente, que o seu Senhor constitui sobre a sua casa, para dar o sustento ao teu tempo? Bem-aventurado aquele servo ao qual o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Em verdade eu vos digo, que o porá sobre todos os bens. Mas aquele meu servo,
disser no seu coração: o meu Senhor tarda, não virá, e começar a espancar os seus conservos e comer e beber com os ébrios, virá o Senhor daqueles servos no dia em que não esperar e a hora em que ele não sabe, e separá-lo-á, destruirá a sua parte com os hipócritas, ali haverá prantos e ranger de dentes. Amém? Essa palavra ela queima no meu coração e ela queima no seu coração, não só nesse momento, na hora que nós estamos aqui lendo. Ela tem que queimar no meu coração e no seu coração todos os dias, todos os momentos, porque eu não sei a hora que ele vai vir, mas eu sei que ele vai vir. Eu sei que ele vai vir, mas eu não sei se é amanhã, se é essa noite, se é agora, se é daqui a pouco, mas eu sei que ele vai vir. Amém? E ele jamais vai deixar a sua palavra de não cumprir. Ele falou que ele ia a um lugar, preparar um lugar, e ele ia voltar para nos buscar. E agora, quando nós vamos para essa palavra, agora vamos voltar para essa palavra novamente. A palavra de Lucas capítulo 14, no versículo 12. Aqui havia uma preocupação dos discípulos, porque era Páscoa, de preparar a ceia para Jesus e para os seus discípulos. Só que os discípulos, de antemão, eles não tinham preparado esse ambiente, não tinham preparado esse lugar, porque eles estavam ali com Jesus, andando, caminhando com Jesus. E os discípulos perguntam para Jesus: aonde queres que preparamos a Páscoa? Fizeram essa pergunta. E o ponto-chave dessa palavra é que Jesus fala que existia um homem, o nome dele não está aqui, mas existia um homem que estava preparando um lugar para Jesus, estava preparando o cenáculo para Jesus. A Bíblia vem dizer que Jesus fala que existia um cenáculo todo mobiliado, esperando Jesus para efetuar a Páscoa. Jesus sabia a intenção do coração desse homem em preparar um lugar para que Jesus viesse, para que Jesus entrasse na sua casa, para que Jesus sentasse na sua mesa, para que Jesus lavasse os pés dos seus discípulos, para que Jesus entrasse na casa dele. E aí, o que traz a memória para nós é que Jesus conhecia esse homem. Amém, pastor? Jesus conhecia esse homem. Jesus sabia que esse homem estava todo o tempo: será que é essa Páscoa? Será que é essa a Páscoa? Será que é essa a Páscoa? E ele estava lá, passando a vassoura, tirando o pó, colocando outros móveis, tirando do lugar, colocando para cá, ajeitando para lá. E ele estava todo o tempo arrumando o ambiente para Jesus vir na casa dele. E o que me chama a atenção é que na hora que Jesus precisou da casa daquele homem, estava pronta. Jesus não fala que estava pronta, pastor? Está preparada com todas as mobílias. Fazei lá a minha Páscoa. Quando Jesus fala isso, sabe para quem Jesus aponta? Jesus aponta para mim e para você. Jesus aponta para a igreja, em sabendo que nós não estamos preparando um ambiente para qualquer um. Nós estamos preparando um ambiente para Jesus Cristo, irmãos. A vinda de Jesus, nós estamos preparando esse ambiente para Jesus. E qual é o ambiente que Jesus vai vir? Aqui, ó, esse ambiente. Pois eu sou a casa, sou o tabernáculo do Senhor. Se nós olharmos para hoje, para o tempo de hoje, nós estamos preparando este lugar, nós estamos organizando este lugar. A Bíblia vem dizer assim que Jesus vem dizer aqui nessa palavra de Mateus 24 também, que a sua vinda será como nos dias de Noé.
Deus arrependeu de fazer o homem, mas ele olhou lá e viu um justo lá. E ele falou: não posso destruir tudo sem que existe um homem com um coração em mim. Eu não posso destruir tudo sendo que eu tenho um homem que me serve, que me adora, que olha para mim, que me almeja, que me busca, que tem um coração em mim. Eu não posso. E a Bíblia vem dizer assim que Deus dá uma ordem para Noé a construir uma arca, para ele poder entrar com a sua família e ser salvo do dilúvio. A Bíblia não relata se foi 1 ano, 2 anos, 3 anos, mas pelos estudos dizem que é de 80 a 100 anos ele construiu aquela arca. Ele estava preparando um lugar para a vinda daquela chuva. Ele estava preparando um lugar para ele entrar com a sua família, para quando viesse aquela chuva ele ser respaldado e não morrer, ele e a sua família. E a pergunta é: Noé trabalhou? Será que Noé trabalhou? Ou caiu tudo do céu para Noé? Ou Deus fez fazer a arca? Foi tudo de mão beijada para Noé? Não, Noé teve que trabalhar, irmãos. Noé teve que construir a arca. Mas a Bíblia vem dizer para mim, para você, que enquanto Noé estava batendo o martelo, olhando para o céu e falando assim: vai chover, vai vir aquilo que Deus falou que vai vir. Vai vir sobre a terra aquilo que Deus falou que vai vir. A Bíblia vem dizer assim que o que o povo fazia? O que o povo fazia, irmãos? Eu sei que tem muita gente boa de Bíblia aí. Dá para ver daqui, ó. Gente, nota 10 de Bíblia. O que o povo fazia, irmãos? O povo bebia, comia e dava-se em casamento. O povo festejava, irmãos. Pouco se lixando pela promessa de Deus, pouco se lixando por aquilo que Deus falou que ia acontecer. Mas Noé continuou a executar, a fazer aquilo que Deus mandou ele fazer. Ele não parou diante de tudo, diante de todo o tempo, diante de todas as adversidades. Noé continuou a bater o martelo. Pá, 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 pá. E olhando para o céu: vai chover. E o povo festejando, comemorando, dando-se em casamento. Se nós trazemos para o dia de hoje, irmãos, esta palavra da vinda de Jesus virá como um ladrão, soa o meu ouvido e o seu ouvido como um alerta, e dizer: eu preciso me preparar, Jesus vai voltar. Eu preciso me preparar, Jesus vai voltar. Eu preciso amar, Jesus vai voltar. Eu preciso perdoar, Jesus vai voltar. Eu preciso abraçar, Jesus vai voltar. Eu preciso continuar, Jesus vai voltar. Eu preciso perseverar, Jesus vai voltar. Isso tem que soar em nossos corações, porque o que o homem almeja, o que a criação de Deus almeja, é esse dia. É esse dia, aonde todas as coisas se passarão. Não haverá mais sofrimento, não haverá mais dor, haverá alegria, nós estaremos com Ele. Mas a pergunta é: eu e você não precisa preparar mais nada? Só esperar então, né? Agora vamos lá para essa palavra desse homem, arrumando aquele ambiente, pastor, para Jesus vir, e a alegria no coração dele, que é a mesma alegria que eu e você tem que ter, porque Jesus vai voltar, amém? Jesus vai voltar, e essa pregação de Jesus voltar, ela não pode parar nem hoje, nem amanhã, ela tem que continuar, porque eu e você, nós temos que estar atento para esse. O maior espetáculo que eu e você espera é isso, é a volta de Jesus Cristo. Não é um espetáculo de vir um profeta aqui, cair muita gente no chão, um show lindo, maravilhoso dos cantores gospel, coisa mais linda, tremenda, o estádio cheio. Não, é a vinda de Jesus, é o show mais maravilhoso que eu e você nós estamos aguardando. E a pergunta é: você está comprando o seu ingresso? Você está comprando o seu ingresso? Porque para comprar o seu ingresso, sabe o que você precisa fazer? Você precisa pagar. E sabe como você paga esse ingresso? Dando a sua vida. Dando a sua vida como Ele deu. Entregando a sua vida como Ele entregou.
Se Jesus voltar hoje, se você não perdoar alguém, você fica ou você vai? Responde aí, irmãos. Se Jesus voltar hoje, aquela rincha, aquela briga, aquela mágoa, aquela angústia, aquela dor que tem dentro de você, você fica ou você vai? Então isso é o limpar da nossa casa, irmãos. Isso é o preparar da nossa casa. Isso é o preparar dos móveis. É tirar toda essa sujeira e essa bagagem que nos impede de o mestre chegar na casa e habitar a casa, e reinar na casa, e fazer da casa um banquete. Porque aquele homem, eu imagino que ele estava lá colocando essa cadeira, eu acho que o mestre vai sentar. Essa cadeira aqui, o discípulo dele vai sentar. Não, mas tem que ter uma água para ele lavar a mão. Tem que ter isso. Tem que ter um tapete. Tem que ter tudo que você possa imaginar. Eu acho que aquele homem estava no seu coração ardendo, falando: ele vai vir na minha casa. Jesus vai vir na minha casa. E quando ele chegar aqui, o ato mais lindo e maravilhoso vai acontecer aqui, porque eu preparei o lugar para ele. Esse lugar já está sendo preparado há 10 Páscoas atrás, porque eu sei. E Jesus conhecia esse homem, irmãos. Jesus sabia desse homem. Sabia por quê? Porque Jesus sabia que o coração dele, a intenção dele era agradar ao Senhor, e receber ao Senhor, em fazer para o Senhor. A disponibilidade do seu coração de largar tudo o que está fazendo. Eu preciso ir lá limpar a casa, porque é hoje, é nessa Páscoa, eu preciso limpar. E ele lá limpando e preparando tudo aquele lugar, tirando os pó, tirando tudo, porque ele falou: Jesus vai vir, Jesus está vindo, e eu preciso estar tudo organizado, limpinho, ajustadinho, porque quando ele chegar, ele vai olhar e vai falar: uau, você fez um bom trabalho, servo bom e fiel, entra no gozo do seu Senhor. Esse homem, será que essa palavra vai soar no ouvido dele, pastor? Se nós olharmos, trazemos essa palavra para nós hoje, para a minha vida e para a sua vida, nós estamos organizando a casa para Jesus, irmãos, como esse homem organizou. Ele não sabia qual Páscoa que era, Benedito, mas eu tenho certeza que todas as Páscoas ele estava lá preparando. Ele vai vir, ele virá, ele virá. E quando ele vir, ele não vai me pegar despercebido. E Jesus sabia que já estava tudo pronto, porque Jesus fala lá. Vamos ler de novo, irmãos? Vamos ler? Vamos ler de novo. No 14, vamos começar do 13. Enviou 2 de seus discípulos e disse-lhe: ide à cidade, e um homem que leva um cântaro de água vos encontrará. Seguiu-o, e onde quer que entrar, dizei ao senhor da casa: o mestre diz: onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? E ele vos mostrará um grande cenáculo mobilado, preparado. Estava o que, irmão? Não estou escutando. Estava o que? Isso. É Marcos, irmãos, desculpa, falei errado. Marcos capítulo 14. Nós encontramos um lugar o quê? Preparado. Esse homem estava preparado, esse lugar estava pronto, esse lugar. A intenção do coração desse homem é receber Jesus, não é? É receber Jesus, é fazer com que Jesus se alegrasse, porque ele tinha preparado, tinha disposto o seu tempo, tinha disposto de tudo que tinha. Não estava com o seu coração no seu dinheiro, não estava com o seu coração na sua casa, não estava com o seu coração nos seus bens, não estava com o seu coração na terra, estava com o coração em Jesus, porque Jesus conhecia o coração daquele homem. Vai lá, porque você encontrará um homem da casa, ele mostrará um cenáculo mobiliado. Preparai aí. Preparado, irmãos. É assim que Jesus espera que eu e você esteja. Preparado. E como que eu preparo?
Qual é o primeiro passo da minha preparação? Eu me arrependo todos os dias. Eu arrependo hoje, arrependo amanhã, arrependo daqui 10 segundos, arrependo daqui 10 minutos, arrependo daqui 1 segundo. Eu me arrependo, eu me arrependo, eu me arrependo, eu me arrependo. E aí eu faço o quê? Eu alcanço graça, eu alcanço misericórdia, eu alcanço favor, eu alcanço rendição, eu alcanço. Depois que eu alcanço, eu persevero. Eu persevero em buscar. Não é porque eu fracassei em alguns móveis, não é porque algum dia eu deixei de limpar a casa, não é porque eu deixei de trazer algo naquele dia, Jesus não vai vir. Jesus está disposto a vir e encontrar uma igreja com o coração desse homem. Um coração de um homem que preparou o ambiente para Jesus vir. É dura a palavra, irmãos. Eu tenho orado ao Senhor. É só palavra dura que às vezes o Senhor dá para mim, pastor. Mas o que eu posso fazer? Eu não estou aqui para agradar eu não estou aqui para fazer a minha vontade. Eu estou aqui para fazer a vontade de Deus. E aquilo que Deus quer trazer para mim e para você, numa memória, uma ativação para a minha salvação. Porque isso é uma ativação para a minha salvação. Não é de qualquer jeito que eu possa estar. Não é de qualquer jeito que eu tenho que estar. Eu tenho que estar de uma posição certa. Como Jesus me disse: vigiai. Se nós soubéssemos que Jesus vinha agora, você não preparava tudo? Preparava? Preparava até comida, né? Tenho certeza, preparava até comida. Um banquete preparava, né, João? Muita gente preparava um banquete, até um churrasco preparava. Mas ele falou que ele não vai vir como um ladrão, não tem dia certo. Então qual é o dia que eu preciso me preparar? Qual? Então todos os dias nós precisamos morrer e nascer de novo, irmãos. Todos os dias. E almejar no seu coração essa vinda. Você tem almejado no seu coração essa vinda? Tem almejado? Né? Tem uns aí que eu tenho conversado, que você fala para ele fala assim: ir lá para o céu. Eu falo assim: não, para mim ver Jesus. Até sai água do olho do camarada, da vontade dele ver Jesus. Não é, pastor? Ver Jesus. Chegar nos olhos de Jesus e falar assim: obrigado, mestre. Obrigado. Obrigado, mestre. Foi difícil, mestre. O Senhor morreu por mim, eu não valia nada, não prestava nada, mas o Senhor morreu por mim, mestre. O Senhor me deu uma chance entre milhares, e eu abracei essa chance, e eu estou aqui, porque todos os dias, o seu Espírito Consolador que o Senhor me enviou, me preparou para o caminho, por isso eu estou aqui. E quando eu li essa palavra, e eu vi esse homem, isso mexeu dentro de mim, pastor, de uma tal forma de falar assim: poxa, cara, olha esse homem, que homem que é esse, né? De deixar tudo para preparar um lugar para Jesus. Ele nem sabia que dia que era. Ele não sabia que dia que era, que o mestre ia lá na casa dele para participar da Páscoa, para ir lá naquele lugar onde ele tinha. Ele não sabia que, mas ele estava preparado o lugar, estava pronto, e todos os dias estava preparando, e toda vez ele estava pronto. Eu tenho certeza que ele limpava aquele lugar, tirava o pó, colocava os móveis, trocava e falava assim: não, esse aqui já ficou velho, já vou colocar um outro mais bonito, né? Vou ajeitar mais uma mesa melhor, porque o mestre vai vir aqui. E isso nos ativa no meu coração e no seu coração de ser igual, amém? De ser esse homem, amém? Então, com isso, eu e você, nós passamos por cima de todas as coisas, irmãos. De tudo nós passamos por cima. Nós passamos por cima de pessoas que não gostam de nós. Nós passamos de cima de pessoas que nos humilhou. Nós passamos em cima de pessoas que pisou em nós. Nós passamos em cima de pessoas que falou que não gosta de nós. Nós passamos em cima de pessoas que falou que nós não vale nada, que nós não presta. Nós passamos por cima de tudo isso. Sabe por quê? Porque o lugar que precisa ser preparado, quem tem que preparar sou eu, não é o outro. O outro tem que preparar o lugar dele, e eu tenho que preparar o meu lugar.
E o meu lugar, quem prepara quem é? É o outro ou é eu? É eu. Então é a base de reconhecimento, irmãos. Eu preciso perdoar, eu preciso amar, eu preciso ser um pai melhor, um filho melhor, um irmão melhor, um esposo melhor. E isso é uma busca que eu preciso fazer. É uma busca que eu preciso ter. É uma busca diante de uma entrega. Porque eu preciso entregar essa dor, entregar esse sentimento para receber um alívio. Porque se eu não entrego esse sentimento e essa dor, como que o alívio vem? Como que o refrigério vem? Porque eu estou carregando algo dentro do meu coração que vai me atrapalhar na vinda de Jesus. Porque Ele precisa olhar para mim, amém? Ele precisa olhar para nós da mesma forma que Ele olhou para esse homem. Lá estará, ó, onde está o aposento, onde quer que entrar e dizer ao Senhor da casa. Ele chama aquele homem de Senhor da casa. Quando ele chama esse homem de Senhor da casa, ele coloca esse homem em uma posição. Qual posição que você acha que ele coloca esse homem? Um homem qualquer? Um homem que faz tudo errado? Um homem que leva as coisas de qualquer jeito? Um homem desmanzelado? Um homem descuidadoso? Não, ele chama aquele homem de Senhor. Ele coloca aquele homem numa posição de linha. Um homem alinhado. Um homem ajustado. Um homem centralizado. Não é? Não é isso? Ele fala isso. E a palavra vem dizer assim que Jesus chega naquela mesa. E diante daquela mesa, quando ele chega lá naquele lugar, creio eu, pastor, que aquele homem estava lá no cantinho assim olhando. E Jesus veio. Jesus veio, ele falou que ele vinha. Jesus veio. Pastor Saulo, Jesus veio. Olha ele lá, filho. Vem cá, filho. Olha lá ele, é o mestre. Olha lá, está sentado lá. Lembra aquela cadeira, filho, que você trouxe? Falou, ele vai sentar aqui, pai. Ó, ele vai beber nesse copo, pai. Olha lá, filho, ele lá sentado. Olha a alegria. E o pai lá só encostado assim, ó, olhando. Consegui. Eu consegui. Ele veio. Estava tudo certo, não tem nada de falha. O lugar estava pronto e preparado. E ele está na minha casa. Deu certinho, porque eu preparei tudo. E assim tem que ser comigo e com você. Todos os dias, preparando o ambiente. Não deixa mágoa não, irmão. Não deixa sentimento não. Não deixa rancor não. Não deixa angústia não. Não deixa nada disso aí não. Isso aí é sujeira na casa. A casa ela precisa ser limpa, varrida, tirada, organizada, todos os dias. E com qual força que nós vamos ter para fazer isso? Com a força do poder do Espírito Santo, que age em nós, para que através de nós tenha a unidade de um povo que espera a vinda de Jesus. Às vezes você chegou aqui, irmãos, nessa noite, tudo bagunçado, tudo destruído. Ah, eu fiz, não consegui. Ah, eu fiz, não dei certo. Ah, eu fiz, não saiu do jeito que eu queria. Essa é a noite que Jesus te chama e fala assim: vem, eu vou te ensinar a organizar a casa para a minha vinda. Eu acho que você não entendeu, eu vou melhorar para você. Vem, Jesus te chama, vem, porque essa noite eu vou te ensinar a preparar a casa do jeito que eu quero. Preparar a casa do jeito que é precisa ela estar. Preparar a casa que é preciso ela estar da hora que eu vim. Porque eu voltarei. Eu voltarei. E eu vou levar quem? Quem eu levarei? Aquele ao qual lavou as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Quando ele fala lavar a sua vestidura no sangue do Cordeiro, sabe o que é? Eu falo assim: ó, eu sou um pecador totalmente torto, Senhor. Jorra o seu sangue em mim. Jorra, Senhor.
jorra em mim seu sangue, renova, faz de novo, traz de novo a essência do Senhor sobre a minha vida. Que isso venha soar no meu coração e no seu coração com a palavra mais linda que você possa ouvir, a ministração mais linda que você possa ouvir. Sabe qual é? Jesus voltará. Não é eu conquistarei, não é eu prosperarei, não é eu enriquecerei, não é eu. Jesus voltará. Porque não vai adiantar nada, irmãos, eu estar agarrado com tantas coisas na hora que ele vir e eu ficar. Vai adiantar alguma coisa? Seu dinheiro, a sua casa, os seus bens, a sua terra, vai adiantar? Não, mas na hora que ele vir, fala assim: olha, a irmã, ela perseverou, todo dia ela limpou a sua casa, todo dia ela organizou a sua casa, todo dia ela deixou algo para trás, por causa de mim, para me receber. Ele é digno, porque eu sei da luta dele. Jesus, ele olha para esse homem, ele sabe que esse homem estava fazendo isso, pastor. Isso me queimou no coração, queimou no meu coração isso, pastor. Jesus sabia que esse homem estava fazendo isso. Jesus sabia que esse homem já tinha tudo preparado, pronto, certinho, do jeito que ele precisava. Jesus sabia, não sabia, irmãos? Jesus sabia. Porque é assim que Jesus fala: pode ir lá, vai ter um cenáculo mobiliado, preparado. Jesus não fala assim, ó, vai lá naquele cenáculo e ajuda ele a preparar o lugar lá. É assim que Jesus fala? Jesus só fala para eles fazer ali, porque o lugar já estava preparado por ele, por aquele homem. Que nós vamos ser esse homem, irmãos. Que todo dia nós vamos ser esse homem, irmãos. Preparando a casa, preparando o ambiente para ele vir, para Jesus vir. Não para vir o melhor ministrante, o melhor camarada que louva, ou o melhor curador de milagre. Não, para que Jesus venha, porque é isso que importa. Jesus fala assim: se o seu olho se escandalizar, tira um olho, porque é melhor você entrar com um só no céu do que ir com os dois para o inferno. Não é assim? Não é assim? Se uma perna sua te escandalizar, tira ela. É melhor você entrar com uma só do que você ir com as duas para o inferno. O que ele está dizendo isso? Através disso Jesus fala o quê? Que todos os dias eu e você, nós temos que estar sarado, curado, libertado, restaurado, restituído dentro de nós, com a expectativa grande dentro do nosso coração. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, amém? As demais coisas serão é futuro, pastor. Serão é futuro. Mas buscai o reino de Deus e a sua justiça é presente. É agora. Buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Hoje eu e você, nós temos privilégio de buscar o Senhor, irmãos, que nós vai achar. Privilégio de falar com o Senhor, que Ele vai nos ouvir e nós vamos ouvir Ele. Nós temos esse privilégio. Mas o que nós estamos buscando? O que nós estamos preparando? Nós estamos preparando verdadeiramente esse ambiente para Jesus vir e me encontrar como esse homem? Estamos? Se não estamos, nós vamos entrar na rota de estar. Amém? Nós vamos entrar na rota de estar, porque este é o caminho. Jesus fala assim que Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Amém? Quem é o caminho? Quem é a verdade? Então Jesus é tudo, irmãos. Jesus é tudo. Jesus é tudo. Um homem sem caminho caminha, sem direção caminha. Um homem sem verdade ele caminha. Ele vai diante da mentira até tropeçar, irmãos. Se Jesus é o caminho, é a verdade e é a vida, quem Ele é? Ele é tudo. Ele é tudo que eu preciso. Ele é tudo que eu posso alcançar. Ele é tudo que eu almejo. Ele é o necessário na minha vida. Ele é o principal na minha vida. Ele é o foco na minha vida. Ele é o meu fôlego. Ele é o meu coração. Ele é tudo de mim. Ele é tudo.
E colocar o Senhor à frente disso em tudo é dizer: eu não sou nada, eu não posso nada, eu não faço nada, eu não sei nada. Paulo não fala isso? Romanos capítulo 11, versículo 36. Porque dele e para ele, por ele são todas. Ele não falou uma, duas ou três coisas, ele falou todas as coisas. São todas as coisas. E nós estamos aqui na terra, diante dessa palavra, na espera desse acontecimento, almejando isso no nosso coração, todos os dias. Ei, e um alerta é: não depende do outro, irmão. Não depende do outro, irmão. Não depende da outra, irmã. Não depende da outra. Depende de você. Somente de você. Jesus fala assim: renuncia-se a si mesmo. Pega a cruz do irmão e me siga. Renuncia-se a si mesmo. Divide a sua cruz com o irmão e me siga. É assim? Renuncia-se a si mesmo. Pegue a sua cruz e me siga. Jesus está dizendo assim, ó: larga tudo, deixa tudo para trás. Tudo isso daí, ó, não vai dar em nada, irmãos. É tudo vento, é tudo vaidade. Eu sou a verdade. Quer ter verdade? Eu sou. Quer ter o caminho? Eu sou. Quer ter vida? Eu sou. Sabe, e nós temos que ter sempre esse fogo no nosso coração, na nossa vida, de buscar o conhecimento de Deus. Em todo momento buscar o conhecimento de Deus, buscar a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus, ver a palavra de Deus, comer a palavra de Deus, beber a palavra de Deus, todo momento. Porque eu não posso ser levado por qualquer outro tipo de palavra a não ser a palavra de Jesus, amém? Eu não posso ser levado a qualquer outro sentimento a não ser o sentimento de Jesus, amém? Ele tem que prevalecer em mim. O sentimento de amor em Cristo, ele tem que prevalecer em mim. O sentimento de amor em Deus tem que prevalecer em mim. O sentimento de arrependimento em Deus tem que prevalecer em mim. O sentimento de almejar a Deus tem que prevalecer em mim. Assim como a irmã abriu aqui o culto. A palavra é: o que nós trouxemos para esse mundo, irmãos? O que você trouxe? Eu trouxe essa camiseta verde aqui, esse sapato, trouxe essa calça. Eu não trouxe nada, irmãos. Nu eu vim na barriga da minha mãe, e nu eu voltarei. Não vou levar nada daqui. Então a minha conquista é a sua conquista, é lá no céu. É lá no céu. E aonde começa essa conquista, Oswaldo? Onde começa? Na terra. É na terra que eu renuncio. É na terra que eu perdoo. É na terra que eu amo. É na terra que eu abraço. É na terra que eu digo: por favor, as palavras mais lindas: por favor, muito obrigado, por gentileza, eu te amo, me perdoa. É na terra que começa tudo isso. A terra é a recepção para você chegar no céu. Porque se você estiver na terra, vivendo as coisas da terra, e Jesus vir, você vai ou você fica? Porque a pregação de João Batista, anunciando a chegada de Jesus, sabe o que era? Arrependei-vos, raça de víbora. Quem instituiu você, né, do poder de Deus, a resistir o poder de Deus? Quem que ensinou eles a resistir o poder de Deus? Então a pregação de João Batista era para ativar aquele povo e olhar para Jesus e dizer: Jesus está vindo, o Messias vai chegar. Sabe aquele que vai abrir a porta para você entrar no céu? Ele vai chegar. Sabe aquele que vai indicar o caminho para você passar? Ele vai chegar. Sabe aquele ao qual tem a vida de verdade, Saulo? Ele vai chegar. Mas vocês estão fazendo o quê? Vocês mataram todos os profetas que vieram antes de vocês, raça de víbora. Toda a palavra de Deus que Deus lançou pelas suas vidas, vocês não creram, raça de víboras. Essa era a pregação de João Batista. E a pregação de Jesus, sabe qual foi? A mesma: arrependimento. Arrependei-vos, porque é chegado o quê? O reino de Deus. João Batista estava pregando arrependimento, porque o reino de Deus ia vir.
E Jesus pregou o arrependimento porque o reino de Deus já estava. Ele era a porta para a entrada do reino de Deus. Amém? E quando nós olhamos para essa palavra, nós vemos esse homem, nós vemos um coração, irmão, totalmente disposto em fazer as coisas de Deus. Amém? Sim ou não, igreja? Um coração disposto em preparar todo o ambiente para Jesus. Sim ou não? Um coração disposto em até perder seu tempo para fazer as coisas de Deus. Sim ou não? O seu dinheiro. Mas ele estava lá fazendo. Ele não esmoreceu. Ele perseverou. Perseverou. Porque eu tenho certeza, pastor, que outras Páscoas atrás ele preparou aquele ambiente do mesmo jeito, da mesma forma, e Jesus não veio. Jesus não veio. 2, 3 Páscoas atrás ele preparou do mesmo jeito, Jesus não veio. E a pergunta é: ele esmoreceu, pastor? Ele deixou lá abandonado? Ele deixou para trás a casa? Ele não vai vir não, pastor. Ele não vai vir não. Ô filho, Jesus não vai vir não. Não, Jesus não vai vir. Ele fez assim que ele fez? Não. Ainda que parece tarde para mim e para você, Jesus virá. Jesus virá. Jesus virá. Jesus virá buscar a sua igreja. E eu e você somos a igreja que tem que estar todos os dias olhando para o céu, que nem esse homem, falando: essa Páscoa ele vai vir. Essa Páscoa ele entra na minha casa. Se coloque de pé, irmãos. Amém? Às vezes, diante dessa palavra que foi ministrada, às vezes você, num certo tempo da sua vida, você preparou essa casa. Você preparou esse ambiente por um bom tempo da sua vida, organizando a sua vida, organizando tudo para que Jesus te recebesse. Ou seja, você recebesse Jesus. E um certo tempo da sua caminhada você desanimou, você parou, você se entristeceu, você se enfraqueceu devido às circunstâncias, devido às rejeições, devido às aflições do mundo, devido às turbulências, devido à tempestade, e deixou a sua casa lá agora de qualquer jeito, bagunçada, com poeira, com pó, desorganizado. E o Senhor trouxe você para essa casa, e Ele fala para você assim: hoje é noite de organizar a casa, filho. Hoje é noite de colocar as coisas no lugar como você tinha deixado lá atrás, filho. Hoje é noite de você ajustar aqueles móveis, tudo do jeito que você ajustou, porque essa noite é a noite que eu vou vir sobre a sua vida. Reflita sobre isso. O louvor vai estar tocando. Se você sente no seu coração que algum dia lá atrás você arrumou a sua casa de qualquer jeito, você organizou de qualquer jeito, você fez de qualquer jeito, ou até abandonou, deixou lá, sabe, aquele espaço de Jesus, aquele espaço de Jesus que chama seu coração, sabe, você deixou ele de qualquer jeito, deixou traição, angústia, decepção, dor entrar e sujou. Mas hoje é noite de você vir até os pés do Senhor, porque Ele vai dar uma vassoura nas suas mãos, e você vai limpar toda essa sujeira que um dia colocaram em você, porque você deixou. Eu gostaria que você viesse aqui na frente. Pode vir, irmãos, que eu vou orar pela sua vida. Eu vou orar pela sua vida. Às vezes você parou, deixou as coisas de qualquer jeito, começou a levar a obra de Deus de qualquer jeito, desmanzelado, e esqueceu do que o Senhor te fez, esqueceu do lugar da onde Deus te tirou. Às vezes você esqueceu do lugar da onde Deus te tirou, mas hoje é noite que Ele te chama para trazer a memória do lugar onde que Ele tirou, porque da onde Ele te tirou, foi Ele que tirou você de lá. Foi Ele que tirou você de lá. E você está aqui porque Ele tirou você de lá, e Ele te encontrou no dia mais triste, no dia mais de dor, de angústia que você estava. Ele te encontrou. Amém?
Estou só te esperando, vem, vamos dançar. Maranata, oh, oh, Maranata. As coisas de Deus nunca será de qualquer jeito, irmãos. Nunca será de qualquer forma. As coisas de Deus sempre será organizada. Porque eu tenho certeza, se aquela casa tivesse de qualquer jeito organizada, Jesus não ia entrar lá, pastor. Jesus não ia para aquele lugar. Só estou esperando o barulho dos teus passos em direção à porta. É só bater que eu vou abrir. Entrar. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. Eu já coloquei as minhas vestes brancas. Estou só te esperando, vem, vamos dançar. Maranata, oh, Maranata. Eu já coloquei as minhas vestes. Estou só te esperando. Vamos dançar. Maranata, tem fogo nos olhos e eu não imaginava que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a... Ei, pode morar aqui. Boy, tem fogo nos olhos e eu não. Assim, meu noivo esperado, eu abro. Pode morar aqui. Eu já coloquei as minhas vestes brancas. Estou só te esperando. Vamos dançar. Tem fogo nos olhos e eu não imaginava que
coração, desperta a igreja em oração, faz arder de novo, reacende o fogo, levanta essa geração, traz de volta a visão onde tudo começou. Primeiro amor. Amém. Eu não poderia encerrar este culto dessa noite sem trazer para você a palavra de Jesus que está em João 10. Jesus, ele vem dizer assim, que aquele que reconhece ele diante dos homens, ele o reconhecerá diante de Deus. Às vezes você está aqui nessa noite, mas ainda você não reconheceu a Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador da tua vida. Mas Ele deu a você essa oportunidade de estar aqui e ouvir esta palavra. E Ele te chama nesta noite: vinde e me reconheça como o seu Senhor e como o seu Salvador. Se você estiver ao nosso meio e gostaria de aceitar esse Jesus, eu gostaria que você levantasse as suas mãos, que nós gostaríamos de orar pela sua vida. Amém? Gostaríamos de orar por você. Não há ninguém? Às vezes na caminhada, glória a Deus, louvado seja Deus, só o Senhor é Deus. Às vezes você está aqui afastado do caminho do Senhor e recebeu essa palavra para um ativamento da sua vida em Cristo, daquilo que você se deixou se perder na metade do seu caminho, abandonando Jesus e seguindo o seu próprio percurso. Jesus te chama hoje. Se você deseja voltar para Ele novamente, Ele te chama hoje: volte, que eu estou de braços abertos para te receber. Você que levantou sua mão, pode vir aqui que eu gostaria de orar pela sua vida. Glória a Deus. Onde tudo começou, de volta. A Bíblia vem dizer assim, que há um momento aonde há festa no céu. Sabe qual é o momento aonde há festa há no céu? Aonde um pecador se arrepende e diz assim: eu sou totalmente dependente do Senhor. Para onde eu irei, Senhor? Se só o Senhor tem palavra de vida eterna, para onde eu irei? Não tem para onde nós ir, irmãos, a não ser aos pés do Senhor. Gostaria que o pastor Claudinei, pastor Ajuste, orasse por esse casal, em nome de Jesus. Toda mágoa, todo sentimento que foi deixado aí, que seja repreendido, cancelado e anulado. A Bíblia vem dizer assim, que a glória da segunda casa, Tiago, ela vai ser maior do que a primeira. A glória da segunda casa vai ser maior do que a primeira. Aleluia. Louvado seja Deus, glorificado seja Deus. Só o Senhor é Deus, e não há outro Deus além de ti. Toda honra e toda glória é sua, Senhor. Toda honra e toda glória é sua. O inimigo pode até tentar te envergonhar, mas o Senhor diz que não. Chega de passar vergonha, chega de passar humilhação, porque grandes coisas eu tenho para esse casal, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E da terra nós que somos proclamamos. Restitui, Pai, restitui. Dá aquela sede de novo neles, dá aquela fome de novo para eles, Pai, em nome de Jesus. Traz de volta, Pai, traz de volta, traz de volta. Senhor, tem algum irmão para abraçar esse casal? Sai do seu lugar, abraça esse casal, lança uma palavra sobre a vida deles. Fala para eles: seja bem-vindo. Essa casa te abraça, essa casa te apoia, essa casa te ama. Esse é o nosso papel de irmão. Esse é o nosso papel de igreja. Abraçar e amar. Abraçar e amar. Quantas vezes abraçar e amar? 70 mil vezes. Abraçar e amar. Abraçar e amar. Fere meu coração com uma ferida de fome por ti. Fere meu coração
com uma ferida de sede boa. Ensina-me a clamar e a suplicar até que o Senhor venha. Até que o Senhor, e eu vou. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que eu vou gastar a minha vida diante do teu altar. Quem está disposto a gastar a vida até que Ele venha? A vida nele, a vida nele, a vida para Ele, a vida dele. Amém? Domingo nós estaremos aqui, mais um grande culto. Sei que o Senhor tem mais uma porção para derramar sobre a minha vida e sobre a tua vida. Venha domingo. Existe um pedido de oração aqui, irmãos. Irmãos, eu sei que sobre a nossa boca há poder para dar vida. Amém? Há poder para dar vida sobre a nossa boca. Há poder para dar cura. Eu gostaria que você orasse pela vida do Alessandro Vicente Lanza, a irmã da minha tia. Gostaria que vocês levantassem as suas mãos e vamos orar pela vida do Alessandro. Amém? Da Alessandra. Alessandra, né? Alessandra é mulher. Soberano Deus e eterno Pai, nós te louvamos, te glorificamos, te exaltamos e agradecemos ao Senhor. Sabemos que o Senhor é o Deus da provisão, sabemos que o Senhor é o Deus do cura, sabemos que o Senhor é o Deus de restituição e sabemos que só o Senhor pode fazer. O milagre só o Senhor é quem faz, a cura, a libertação, a restauração, a restituição, só o Senhor faz. Por isso nós entregamos essa vida, Pai, da Alessandra em tuas mãos e sei, Pai, que o Senhor é poderoso para fazer a tua obra, trazer a cura, trazer a libertação. Nós não sabemos o que ela está passando, o que ela está sentindo, mas o Senhor sabe exatamente o que ela tem, o que ela está passando e o que ela precisa. Pedimos ao Pai em nome de Jesus que o Senhor vá de encontro a Alessandra, abrace ela com teu amor e derrama o bálsamo da cura sobre ela, em nome de Jesus, amém. Domingo nós estaremos aqui para um grande e poderoso culto. Olha para o irmão que está do seu lado, fala assim: venha e traga mais um. Amém? Venha e traga mais um. Faz assim a mão para posição de receber. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo esteja com cada um. Que todos digam amém. Vá na bênção do Senhor, família, herdeiros do reino, e que o Senhor te acompanhe. Fere meu coração com uma ferida de